Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje falarei sobre o combate corpo a corpo nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, com que frequência aconteciam, táticas e armas de fogo e armas brancas que os combatentes usaram nesse tipo de luta. Desde já agradeço o seu like caso goste do vídeo. No combate de trincheiras, qualquer encontro que você tivesse com um soldado inimigo, provavelmente seria de vida ou morte. A Primeira Guerra Mundial é notória por seu enorme número de mortos em todos os lados das nações em guerra, e pelas condições horríveis que os soldados tiveram que suportar nas trincheiras nas frentes oriental e ocidental. A maioria das baixas em batalha foi causada por artilharia, com muitas mortes adicionais causadas por metralhadoras que cortavam grupos de homens enquanto avançavam pela terra de ninguém. Era raro que uma força de soldados chegasse perto o suficiente das trincheiras inimigas para entrar em combate corpo a corpo. Mas quando isso aconteceu, a luta corpo a corpo foi intensamente brutal, com os homens fazendo o possível para matar uns aos outros com qualquer coisa que pudessem, de baionetas de fuzil padrão a facas de trincheira e armas improvisadas como porretes e pás. Embora as baionetas de rifle fossem itens padrão para quase todos os soldados alistados que lutaram na Primeira Guerra Mundial, independentemente de qual exército ele estava lutando, logo ficou claro que essas armas não eram ideais para combates de curta distância nas condições apertadas do inimigo. A baioneta tinha sido uma arma de infantaria tremendamente eficaz nos séculos anteriores ao século XX, proporcionando um excelente alcance de facada a um soldado de infantaria, e a proficiência em seu uso poderia ser alcançada com relativamente pouco treinamento em comparação com, por exemplo, o domínio de um sabre. A baioneta, no entanto, tão eficaz nas guerras anteriores ao século XX, era simplesmente uma arma muito grande e difícil de manejar para usar em locais confinados como as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. As várias forças armadas envolvidas na guerra logo começaram a perceber isso, e muitos treinaram seus homens no combate corpo a corpo básico para complementar sua habilidade de luta com rifle e baioneta. A Alemanha foi provavelmente o primeiro dos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial a fornecer mais do que apenas treinamento básico de combate corpo a corpo para suas tropas. Após a vitória do Japão na Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905, o interesse pela arte marcial japonesa de jiu-jitsu disparou no Ocidente, particularmente na Alemanha. Eles treinaram várias de suas tropas recrutadas em jiu-jitsu, mas a prática não foi difundida. Os americanos também começaram a experimentar o ensino de jiu-jitsu para seus combatentes, por volta de 1916, mas o foco principal de seu treinamento de combate corpo a corpo para suas tropas permaneceu no boxe e na luta livre ocidental. Os franceses e os russos combinaram aspectos do jiu-jitsu com os sistemas de combate ocidentais, cada um deles criando seus próprios estilos híbridos, o savate, francês, e sambo, russo. Os britânicos, no entanto, deram às suas tropas de combate pouco treinamento no combate corpo a corpo, em vez disso concentrando seu treinamento de curta distância em exercícios de baioneta e, para oficiais, esgrima. Embora essas habilidades tenham sido eficazes nos campos de batalha dos séculos passados, elas não eram ideais para as condições das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Habilidades de combate desarmado só poderiam ser realmente usadas se ambos os lutadores em um encontro de alguma forma largassem suas armas, o que ocasionalmente acontecia, mas geralmente o resultado de combates corpo a corpo nas trincheiras seria decidido por quem tinha o armamento de combate corpo a corpo mais eficaz, e com que eficácia eles empunharam as referidas armas. Isso significava que todas as forças envolvidas na guerra começaram a equipar aqueles grupos de homens que provavelmente estariam envolvidos em combates de trincheiras com armas que seriam eficazes em tais situações. Em 1915, os ataques às trincheiras, muitas vezes conduzidos sob o manto da escuridão, tornaram-se uma ocorrência regular na guerra. As condições em que os invasores sabiam que estariam lutando exigiam o uso de armas muito mais adequadas para o combate corpo a corpo do que rifles e baionetas. As armas de fogo eram obviamente a escolha primária de uma arma para tal estilo de combate, com as pistolas Colt e Browning sendo as escolhidas, bem como vários tipos de revólveres. Granadas de mão, como a britânica Mills ou a alemã Stellan de Granate, tornaram-se a arma principal na luta de trincheiras. Os grupos de invasão de trincheiras eram equipados com pistolas, lança-chamas e metralhadoras leves e podiam receber apoio de fogo de morteiros portáteis e canhões de infantaria.
As espingardas de ação de bomba, apelidadas de vassouras de trincheiras por sua capacidade de limpar trincheiras, também foram amplamente utilizadas, com efeitos devastadores de curto alcance. Com armas de fogo de baixa capacidade, o perigo de ficar sem munição e não conseguir recarregar a tempo em meio à adrenalina do combate naquele cenário de trincheira era muito alto. Quando isso acontecia, aí eles tinham que sair na mão mesmo contra o oponente. Por isso os soldados começaram a portar e fabricar armas brancas para essas ocasiões que teriam de lutar corporalmente contra o inimigo. As facas de trincheira, com seu punho de espanador, lâmina reta de facada de 2 gumes e pomos, trituradores de crânios, foram usadas mais tarde na guerra. Muito em breve, os soldados começaram a atualizar seu arsenal pessoal. As facas, fornecidas pelo exército ou adquiridas individualmente, tornaram-se uma arma padrão. Algumas das facas tinham qualidade de uso duplo e também serviam como ferramentas externas na vida em trincheiras. Outros, como o Push da Gers ou o exército americano Mark I Trenchknife, foram projetados para matar. Durante os períodos de inatividade, os soldados gastavam seu tempo aprimorando e inventando armas pessoais. Por exemplo, as bordas de uma pá poderiam ser moídas, deixando-a serrilhada tornando-se uma arma mortal. A partir de uma estaca de metal usada para armar arame farpado, soldados franceses formaram um punhal chamado clou français. Soqueiras, porretes, massas e até estrelas completavam o arsenal informal de armas brancas nas trincheiras. Os bastões silenciosos e não letais também eram populares entre grupos de invasores que usavam para intimidar soldados capturados, usados como fontes de informações sobre o inimigo. Devido à documentação insuficiente, o uso de dispositivos explosivos improvisados é difícil de determinar. As machadinhas também eram armas improvisadas populares, assim como as pás de trincheira. Alguns soldados de origem indígena do Canadá e dos Estados Unidos portavam armas tradicionais de seus povos, como machadinhas, que podiam ser usadas em combate corpo a corpo, com efeitos devastadores. No entanto, mesmo sob condições extremas de combate corpo a corpo, os soldados desenvolveram códigos de conduta, informais em relação aos soldados feridos, ao uso de armas específicas ou à prática da rendição. A frequência que eles aderiram a esses códigos ou decidiam ignorá-los, dependia fortemente da conduta do inimigo e da situação específica do combate. Por exemplo, por um tempo alguns soldados alemães usaram uma faca toda cheia de dentes, e quando algum soldado aliado capturava algum soldado alemão, não necessariamente esse soldado aliado matava o alemão, mas isso mudava quando o capturado era encontrado com essa faca especial. Os soldados aliados não pensavam 2 vezes antes de matar sem remorsos quem encontravam com essa faca acerrilhada, pois aquela faca causava muita dor desnecessária sobre a vítima, causando uma morte agoniante. A distribuição dessas armas, no entanto, nunca foi generalizada geralmente eram usadas por unidades especializadas em invasão de trincheiras. As baionetas continuaram sendo a arma de combate corpo a corpo mais comum e, embora não fossem ideais para combates de trincheiras, salvaram, e tiraram, muitas vidas na Primeira Guerra Mundial. Apesar de todas as narrativas populares sobre a experiência de combate de 1914 a 18, ver o branco nos olhos do inimigo permaneceu uma rara exceção para a maioria dos soldados. Uma avaliação minuciosa dos diários da Unidade das Estatísticas Médicas mostra que 92% das baixas foram infligidas por armas mais distantes e técnicas, ou seja, artilharia e metralhadoras. No entanto, a narrativa do combate corpo a corpo influenciou a autopercepção dos soldados durante e após a guerra. Ao adquirir e usar os artefatos de combate corpo a corpo, facas, pistolas e troféus de todos os tipos, eles foram capazes de lucrar com seu nimbus marcial, mesmo que o combate corpo a corpo nunca tenha feito parte de sua experiência de guerra individual. Bem, isso é tudo por hoje. Muito obrigado por sua atenção e por assistir até aqui. Fique na paz e não perca os próximos vídeos. Espero que tenha gostado. Até a próxima.